Excelente notícia no Flamengo e Mengão sai na frente, dá balão e clube da Série A e acerta a contratação de primeiro reforço na janela de transferência. Técnico Tite vai ter De La Cruz de volta e decisão em processo eleitoral na Gávea gera revolta entre os sócios. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Bom, antes de eu falar sobre essa primeira contratação da janela de transferência, deixa eu começar o vídeo aqui já mandando um abraço, carinhoso e os meus pêsames. Infelizmente, a gente teve um acidente aéreo agora no começo da tarde, lá na cidade de Vinhedo, um voo que saía de Cascavel, no interior do Paraná, ia para o aeroporto de Guarulhos, acabou caindo ali e, infelizmente, algumas pessoas vieram a falecer. Então, eu já começo esse vídeo mandando aqui o meu abraço, caso alguém que esteja assistindo aqui seja parente ou amigo de alguém que estava nesse voo. O Flamengo tem uma torcida muito grande na cidade de Cascavel, também tem uma torcida muito grande em São Paulo. Enfim, deixa eu mandar aqui o meu abraço e a minha solidariedade a todos vocês, tá certo? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre Isaquias Queiroz, que ganhou a prata, mais um atleta do Mengão que ganha medalhas na Olimpíada. Com isso, já são 5 atletas do Flamengo, 6 atletas do Flamengo. A Rafaela do judô, as 4 meninas da ginástica e agora o Isaquias Queiroz também levantando aí a medalha de prata na canoagem. Parabéns aí, Isaquias, gosto muito de você, você é um cara sensacional. Mudando de assunto, falar agora de Nicolas De La Cruz, e aí é excelente notícia. Treinou nessa sexta-feira, já foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Tite. E aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Na quarta-feira, na quinta-feira que vem, a gente tem um duelo importantíssimo contra o Bolívar, jogo da Libertadores da América. Se você fosse o técnico Tite, você preservava, poupava algum jogador no jogo de domingo ou ia com força máxima contra o Palmeiras? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o Palmeiras joga, se não me engano, na quarta-feira contra o Botafogo, então o Palmeiras vai ter um dia a menos para descansar. Provavelmente vem para o Maracanã com o time reserva. Então eu queria saber a sua opinião. Você ia com a força máxima ou você poupava alguns jogadores para essa partida do Campeonato Brasileiro, visando o jogo da Libertadores, é claro. Coloca nos comentários, lembrando que os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo, os outros 4 estão todos fora da disputa da Copa do Brasil. Palmeiras eliminado, Botafogo eliminado, Cruzeiro já saiu numa fase anterior para o Souza e o Fortaleza saiu para o Vasco também na terceira fase. Ou seja, o Flamengo está ali, é o único clube dentro do G5 que briga ainda pelas 3 competições. Pouparia ou não no jogo contra o Palmeiras? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. Deixa eu falar agora sobre decisão que gerou revolta na Gávea. Trata-se do dia da eleição, que agora está programado para o dia 9 de dezembro, uma segunda-feira. Lembrando que o Campeonato Brasileiro ele acaba no dia 8 de dezembro e aí no dia 9, já na segunda, está marcado o processo eleitoral, para definir o novo presidente. E qual é o motivo da revolta? É que nas últimas edições, as eleições do Flamengo sempre aconteceram no dia de sábado, que é um dia mais tranquilo, porque muita gente não trabalha no sábado e tal, e quem trabalha às vezes sai mais cedo ou entra mais tarde, é mais flexível para que os sócios vão à Gávea para poder votar.
E aí, o Maurício Gomes de Matos, inclusive ele que é candidato à presidência do Flamengo, ele fez um vídeo pedindo para que o conselho diretor revise essa data, para que dê condições de mais e mais sócios irem à Gávea votar nessa eleição para presidente. Vale lembrar que hoje já são 5 candidatos, né, à presidência do Flamengo: Rodrigo Dunche, que é o candidato do presidente Rodolfo Landim, BAP, Maurício Gomes de Matos, Valim e Pedro Paulo. E aí, tirando o Rodrigo Dunche, que faz parte hoje da situação, os outros candidatos, assim, e muitos grupos políticos ficaram revoltados com essa escolha para uma segunda-feira, alegando que isso atrapalha o processo eleitoral, principalmente porque muita gente trabalha e não consegue na Gávea votar em uma segunda-feira. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Gabigol, que está treinando hoje com a equipe e, caso o técnico Tite decida preservar o Pedro, que estava suspenso no jogo contra o São Paulo, pode ser que o Tite dê uma oportunidade, o Gabigol, de ser titular nesse domingo. Amanhã o técnico Tite vai definir tudo isso, vai definir quem vai ser titular, quem vai ser reserva, se ele vai ou não preservar, poupar algum jogador para esse jogo de domingo, ou se ele vem com a força máxima contra o Palmeiras do Maracanã. Eu vou dar minha opinião aqui, eu viria com força máxima, tá? Todo mundo, vambora. Quais são os melhores? Bota os melhores, garantir esses 3 pontos. Por quê? Joga domingo, folga na segunda, treina terça, quarta, joga quinta. Ou treina segunda leve, treina terça e quarta pesada e joga quinta contra o Bolívar. E aí depois joga só domingo contra o Botafogo, e depois viaja para jogar só na outra quinta contra o Bolívar. Então, tendo o jogo na quinta-feira, dá mais tempo de regenerar, dá mais tempo de descansar. Eu viria com a força máxima. Força máxima. E daí para outra semana a gente vê o que acontece. Força máxima contra o Palmeiras, força máxima contra o Bolívar, e aí contra o Botafogo a gente vê o que acontece, até porque vai depender muito do resultado do jogo contra o Bolívar. A gente mete aí uns 5-0, 6-0, 4-0 no Maracanã, é muito mais tranquilo no jogo da volta lá em La Paz. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem como a gente prever o que o Tite vai fazer. No treino de amanhã ele vai definir o que vai ser feito. Bom, mudar o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre primeira contratação do Flamengo, porque o Flamengo conseguiu dar um balão no Fortaleza, que já estava no processo final da contratação de Jorge Mora. Ele que é uma revelação do futebol paraguaio e joga, né, junto ao Sol de América. O jogador, como eu disse, estava já encaminhado para acertar com o Fortaleza quando o Flamengo despertou interesse no atleta de 18 anos. É um jovem jogador. E o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, acertou na tarde dessa sexta-feira a contratação do atleta, que vai chegar e de primeira, assim como foi com o Mateuzinho, assim como foi com o Wesley, ambos jogadores, dando 2 exemplos aqui, jogadores que jogavam na equipe principal das suas equipes, o Wesley na equipe do Tubarão, e o Mateuzinho jogava na equipe profissional do Londrina. Quando vieram para o Flamengo, foram para a categoria de base, fizeram ali na base um processo de adaptação e depois foram para o profissional. Essa é a ideia do Flamengo também com o Jorge Mora. Ele chega no Flamengo, ele vai ficar um pouco nas categorias de base, mas o projeto do Flamengo é que ele tenha até um contrato longo para poder vir, né, para a equipe profissional. Ele tem 18 anos, o Flamengo fechou um contrato de 5 anos com ele, ou seja, daqui a 1 ano e pouco ele vai fazer 19, e aí depois 20, não tem mais idade para atuar na base, já vem pro profissional. O projeto do Flamengo é contar com esse garoto na equipe profissional. É a primeira contratação da janela. Como eu disse, é uma revelação do futebol paraguaio, é um jogador muito promissor, e o Flamengo acertou aí na tarde, segundo o Vene Casagrande, na tarde dessa sexta-feira, a contratação desse jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar, e é claro, o torcedor rubro-negro segue esperando por mais contratações, principalmente de jogadores já experientes, já formados, para fortalecer a equipe principal, para fortalecer o time de cima. O Bruno Spindel chegou a falar com a gente na live da última quarta-feira, no pré-jogo, que a situação do Claudinho estava muito complicada, que nesse momento ele diria até que impossível, de tão difícil que estava a situação da contratação do Claudinho, mas que o Flamengo não desistiu e estava em cima, querendo ainda a contratação do jogador. Posso te fazer um pedido? Pode. Cara, por favor, compartilhe esse vídeo com 4 pessoas. Você vai aqui no botão compartilhar, clica nele, envia para 4 pessoas, 4 contatos no seu WhatsApp. Fala assim, mano, o Flazoeiro acabou de falar que o Flamengo fechou a contratação de um paraguaio. Explica também essa situação do processo eleitoral e do De La Cruz, que está de volta
a equipe do Mengão. Coloca lá pros seus amigos, 4 amigos só, você vai ajudar bastante a gente aqui, tá certo? Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera, muito obrigado. Tamo junto.